da Wicca das Bruxas, tudo bem? A gente vai conversar hoje sobre as diferenças das tradições dentro da bruxaria e a questão da iniciação, que parece que ainda tem algumas dúvidas rondando por aí. Até mais! As pessoas estão pedindo para a gente falar um pouquinho sobre xamanismo, sobre o que é as religiões xamânicas, e eu vou dar uma explicadinha para vocês e como a bruxaria vem através disso. O que são religiões xamânicas? O xamanismo, as pessoas têm muito uma ideia de xamanismo ser uma coisa relacionada com os índios americanos, mas a palavra xamã é siberiana, tá? É uma palavra de origem siberiana. E é interessante porque o xamanismo, ele aparece, ele aflora em culturas que não tiveram contato entre si e com características muito semelhantes. E isso dá uma legitimidade, sabe? Porque assim, não é um livro, não é a cultura de um povo, existe uma similaridade que advém justamente porque as técnicas xamânicas, elas abrem um portal entre mundos para que você se conecte com outras dimensões, e então você tem a informação, a experiência direto da fonte, né? Isso para mim é como se fosse assim, tá, isso é de verdade, né? E assim, e tem xamanismo siberiano, bom, todas as culturas, né? O shintoísmo, ele é muito parecido com o Wicca, africano, o índio americano, o índio brasileiro. Gente, eu andei pesquisando sobre os índios brasileiros, mas sabe o que a gente fala assim, gente, é uma religião universal, o xamanismo é uma religião universal. E a Wicca é uma religião xamânica de origem europeia, né? Os povos europeus. E aí acontece uma coisa, né? Nas religiões xamânicas, elas são muito o contato direto das pessoas com o que é natural dentro do mundo mágico, né? Você tem contato com as forças anímicas da natureza, você tem a noção de que a mente divina está presente em tudo e que você tem uma capacidade de se comunicar com essa mente divina presente em tudo e que pode ter muitos nomes, e isso é o que pouco importa, é o contato que é o que importa, né? Essa é a essência. E isso é muito feminino, isso é muito intuitivo, isso é muito... a gente sente pronto. Mas quando entra os homens, eles gostam de, sabe, categorizar, fazer as coisinhas tudo, cabelo nas caixinhas e tudo. E quando a bruxaria, ela foi... as leis que condenavam a bruxaria na Inglaterra foram extintas, um antropólogo chamado Gerald Gardner, ele resolveu pesquisar, né? Ele era antropólogo, ele resolveu pesquisar. Assim como aqui no Brasil, o Pierre fez pesquisa sobre o candomblé, fez e entrou e pesquisou e viu quem ainda fazia as práticas, tudo. E aí, como ele tinha um viés naturista e ele tinha ele fez pesquisa, essas pesquisas assim, você pensa assim, existe um ponto em comum por serem religiões xamânicas, então as coisas têm similaridades, mas tem diferenças. Então ele foi preenchendo essas diferenças com um pouco que ele conhecia de alta magia, de ocultismo, né? E criou o que foi chamado de Wicca. E aí aconteceu uma coisa, né? Que foi a Wicca teve uma perspectiva lato sensu e uma perspectiva estrito sensu. A lato sensu é que assim, foi um renascer, foi resgatar as tradições da bruxaria para os tempos de uma leitura mais moderna, mais voltada para os tempos de hoje. Mas também criou-se a ideia de que só seria Wicca se fosse gardneriana, porque seria
ele que inventou o termo e por isso seria só ele. Aí existiram alguns grupos ainda ligados, quando ele não tinha essa coisa assim, sabe, não, esse aqui é o meu, né? De que foram também wiccanos, né? Alexandrina, a Sex Wicca, várias, a gente muitas denominações. E essas denominações, elas escapam um pouco daquilo que eu acho que é legítimo, que é o aspecto xamânico da coisa, né? Por outro lado, existem divisões em relação à questão do que seriam as tradições dentro da bruxaria que colocam mais no sentido assim, tá? Que tipo de abrangência ou panteão que vocês têm mais ligação, né? Isso, para mim, faz mais sentido, tá? E por causa, inclusive, da própria experiência que eu tive quando eu fui formar o Coven. Eu já era bruxa e eu falei assim, gente, eu tenho condições de estar começando a ensinar, vamos montar um Coven, eu e a minha sócia, e a gente, ela ficou apavorada, eu também. E aí a gente pensou, começou a estruturar o que a gente chama de Coven, e quando você estrutura um Coven, não é só reunir 13 pessoas, ou sei lá, mais ou menos, enfim, não é o número de pessoas, não é ter outras pessoas, você tem que ter o apadrinhamento espiritual de uma divindade, de uma egrégora, você tem que estar, uma coisa é o que você se desenvolveu, o que você trabalhou, e outra coisa é você poder assessorar pessoas que vão ter experiências diferentes da sua, enfim. Foi um processo. E assim, eu tinha muita afinidade com o panteão greco-romano. Tá? O meu interesse por paganismo, ele surgiu nos anos 70, através de pesquisa com a cultura greco-romana, que eu me maravilhava. Eu nunca nem pensei em cultura suméria, né? E aí, quando a gente foi ser apadrinhado, apareceram justamente as divindades que são sumérios, que tem uma correlação muito grande com o que eu só vi um autor mencionando, né, como as tradições estelares. E aí a gente se coloca assim, tá? A gente foi adotado por uma divindade estelar e é interessante que muitos dos nossos alunos já vêm com esse viés já meio que voltado para isso mesmo, tá? Parece que parece não, sim, esse plano divino que nos assessora, ele também traz quem é para ser daqui do grupo, né? E assim, e aí então existiriam as divisões entre o que são as tradições que são lunares, as terrestres, né, que cultuam as divindades da terra, e as solares. Seriam, normalmente as tradições solares, elas são mais masculinas, né, Otto, essas que são mais ligadas à alta magia, né? E as tradições femininas, as lunares e as terrestres, né? E aí a nossa que é estelar. Outro dia a gente vai conversar, vou explicar inclusive por que a gente segue pelo norte, tudo é porque a gente segue essa tradição estelar e foi determinado que fosse assim. E aí essas tradições, elas dizem respeito, assim, não só às divindades, mas assim, o que você vai trabalhar também, né? Quais são os assuntos que determinados covens têm. E aí me fizeram uma pergunta, falaram assim, e a magia natural? Tá, então deixa eu explicar exatamente a diferença do que seria uma tradição dentro da bruxaria e o que o pessoal chama de magia natural. Uma coisa é assim, é você usar uma pessoa leiga, uma pessoa de outra religião, comprar um livro de simpatias, de feitiços, enfim, e falar assim, não, eu vou acender uma vela cor-de-rosa aqui para atrair um namorado, eu vou usar tal cristal para atrair dinheiro, vou usar tal erva para tomar um banho, vou fazer tal coisa. E sim, todos esses recursos, eles têm
uma vibração, uma química que realmente causam algum benefício. Um cristal, eu já tive contato com cristais no astral, eles cantam, eles têm uma vibração sonora, né? Como se fosse um coral mesmo. Então eles cantam e essa vibração que é inaudível para o nosso ouvido humano, mas ela existe. E essa vibração tem função curativa. Então, a química da pedra tem uma função curativa, você pode fazer um elixir com ela. A erva, gente, é universal, não tem quem questione que o poder os medicamentos que são alopáticos são feitos com materiais, às vezes, extraídos de ervas. Então, sim, elas têm uma função. Usar as cores, seja nas velas, nas roupas, no altar, você está usando uma intenção, isso não se questiona isso. Então você está usando esses recursos, você não está nem ligado nem ao aspecto divino dentro da religião e nem está ligado. E aí o que acontece? Você pode realizar essas práticas têm um viés mágico, mas você não precisa ser iniciada, você não precisa ter passado por uma transformação e eu não considero como bruxa. Tá? Faz parte de todas as religiões xamânicas uma passagem iniciática. Tá? O xamã, ele não é qualquer pessoa que aplica as ervas ou que faz os tratamentos ou que faz as orações. Normalmente, nas tradições xamânicas, houve um rito de passagem, inclusive bastante dramático. Tá? O xamã, o curador, não só indígena como de outras culturas, normalmente é alguém que passou por uma grande dor, ou teve um sofrimento físico mesmo, de problema de saúde e se autocurou, ou é um sofrimento psicológico, ou é uma experiência limite, tá? Em que essa pessoa passou por uma grande transformação, né? E ela se diz renascida. Dentro da bruxaria, essa passagem não precisa ser dramática no sentido de ter de ser através de uma doença, mas ela tem que existir a transformação. Tá? Nós preferencialmente, preferimos que as pessoas passem por uma transformação através da consciência. Né? Então ela vai entendendo, vai confrontando aquilo que são seus aspectos mais sombrios, vai trazendo à tona os poderes e sombrios e lapidando. E aí ela passa por o que a gente chama da iniciação, em que realmente ela, teoricamente, é uma falsa morte, né? A iniciação é um simbolismo de uma morte e de um renascimento, renascendo como uma bruxa, renascendo com outros poderes, com outras características. Quer dizer, ela enterrou um passado e ela renasceu com um outro viés. As pessoas, às vezes, falam assim, a gente queria pular essa parte da iniciação e já ir direto ao finalmente, né? E aí fica parecendo que assim, que eu vou pegar minha varinha e vou falar assim, agora você vira bruxa. E aí a pessoa vai ter os poderes, vai se desenvolver. Não é assim, gente. Não é assim. A iniciação, ela não é uma formalidade, né? Ela não é um ritual que algumas tradições exigem, como se fosse assim, vai ter que passar por um castiguinho, né? Vai ter que andar de joelho, sabe? Fazer que nem... Fazer que nem em faculdade, quando você entra na faculdade, com os calouros, né? Não é assim. A iniciação, ela tem uma razão de ser. Essa aqui é a Meg. Filhote. E aí, então, você passa por a iniciação e isso traz um poder de você ter auto-superado aspectos frágeis da sua personalidade, do seu caráter, enfim. E essa autossuperação, ela traz o que a gente chama de a sua nova vida, a sua vida renascida e os poderes que você vai estar desenvolvendo. Então existem técnicas, você vai treinando, existem práticas que você vai aperfeiçoando e existe essa transformação, que ela sedimenta todo o aprendizado, né? Eu espero que eu tenha sido bem esclarecedora, mas se precisarmos a gente trata de novo esses temas. Bom, de novo, gente,
Eu vou pedir para vocês interagirem. Tem gente que está reclamando que não está recebendo as nossas notificações. Então, eu vou pedir para vocês, façam algum comentário, façam sugestões de pauta, façam sugestões de pauta dentro do canal. O pessoal está fazendo pelo Messenger e não computa para o YouTube, né? Então, o like, o sininho e algum comentário, tá certo?